Bom, gente, vamos então dar continuidade aqui ao método descritivo da mudança de planos. Agora, nessa segunda parte do vídeo, nós vamos falar da aplicação desse método no estudo do plano, né? A gente já falou do estudo do ponto, do estudo da reta, agora vamos falar do estudo do plano. Então, para poder fazer a mudança de planos de projeção, quando você está tratando do estudo do plano, a gente vai fazer de forma um pouquinho diferente do caso da reta e do ponto. Nesse caso, a gente precisa definir um ponto pertencente ao plano, de modo que sua projeção horizontal fique situada sobre a linha de terra. Em seguida, obtenha a projeção do ponto no plano de projeção modificado e, a partir dela, faz um novo traço do plano. Vamos olhar aqui passo a passo, bem detalhadamente, para vocês conseguirem entender. Então, a gente pode usar a mudança de plano de projeção para tornar um plano qualquer, que é um plano não projetante, em um plano vertical ou de topo, que são planos projetantes, né? O plano vertical, ele é um plano perpendicular ao plano de projeção horizontal. Então, para fazer com que um plano qualquer se torne um plano vertical, a gente precisa fazer uma mudança do plano de projeção horizontal. E para tornar um plano qualquer um plano de topo, a gente precisa fazer uma mudança no plano de projeção vertical, porque o plano de topo é perpendicular ao plano de projeção vertical. Então, o primeiro passo para a gente fazer essa mudança é definir uma segunda linha de terra perpendicular a um dos traços do plano, de acordo com o plano que você quer que ele se torne. Então, aqui no exemplo, a gente fez uma segunda linha de terra perpendicular ao traço vertical do plano alfa, que é o traço alfa pilinha, porque eu quero fazer com que o meu plano qualquer se torne um plano vertical, né? Ou seja, um plano perpendicular ao plano horizontal de projeção. Como a gente sabe, a projeção vertical do nosso plano vertical é perpendicular à linha de terra. É por isso que a gente define que a nossa segunda linha de terra vai ser perpendicular à projeção vertical do nosso plano alfa. Se a gente quisesse fazer com que esse plano se tornasse um plano de topo, cuja projeção horizontal é perpendicular à linha de terra, a gente faria essa segunda linha de terra perpendicular aqui à minha projeção horizontal, tá? O segundo passo vai ser definir um ponto M localizado no plano alfa. Recomenda-se que esse ponto seja localizado mais especificamente no traço horizontal, ou seja, a projeção vertical do meu ponto M vai estar localizada acima da linha de terra e a projeção horizontal acima do traço horizontal do plano. Caso a modificação seja no plano de projeção horizontal, se a modificação for no plano de projeção vertical, o meu ponto M vai ter a projeção horizontal sobre a linha de terra e a projeção vertical sobre o traço vertical do plano. Aqui no exemplo é o primeiro caso, né? Que é uma mudança de plano horizontal. Então, eu defini esse ponto M pertencente ao traço horizontal do plano alfa. Então, a partir da minha projeção vertical M', eu vou traçar uma linha de chamada perpendicular à minha segunda linha de terra, para poder eu definir qual vai ser a nova projeção horizontal desse ponto M após a minha mudança de plano. E aí o próximo passo é marcar o afastamento original aqui do ponto M com a régua e passar esse valor para a minha linha de chamada a partir da segunda linha de terra, marcando assim a minha nova projeção horizontal de M, que é o ponto M1. A partir daí, é só eu ligar o ponto de encontro da minha projeção vertical alfa pilinha com a minha segunda linha de terra a esse ponto M1, essa nova projeção horizontal do ponto M. Fazendo essa reta de ligação, eu obtenho a minha nova projeção horizontal do meu plano alfa, que é a projeção, o novo traço do plano alfa, que é o traço alfa π1, que é esse representado aqui.
Notem que o meu novo plano, ele tem o mesmo traço vertical do plano antigo, o que mudou foi o traço horizontal. Então, o meu novo plano é como se fosse essa região aqui, e ele é um plano vertical. Então, eu coloquei aqui para vocês verem achurado de azul o que seria o meu plano original, que é um plano qualquer, está demonstrado aqui à direita, e sombreado de verde está o meu plano vertical, que eu rotacionei para colocar ele aqui na posição correta, né, com a linha de terra na horizontal, e para vocês conseguirem visualizar que ele é um plano vertical, né, ele tem os traços de um plano vertical. Eu peguei esse quadrado aqui e rotacionei de forma que ele ficasse na posição em pé, né, original que a gente está acostumado. Um segundo possível objetivo da aplicação do método da mudança de planos no estudo do plano é transformar um plano qualquer em um plano horizontal ou em um plano frontal. O plano horizontal é um plano paralelo ao plano de projeção horizontal. E o plano frontal é um plano paralelo ao plano de projeção vertical. Então, qual seria o verdadeiro objetivo de fazer essa transformação? Seria a gente conseguir obter a verdadeira grandeza de elementos presentes naquele plano através de suas projeções. E para fazer essa transformação, a gente vai precisar fazer uma dupla mudança de planos, da mesma forma que a gente fez lá no estudo da reta. Aqui, a gente vai ter uma primeira etapa, que é transformar o plano qualquer em um plano frontal, transformar o plano qualquer em um plano vertical ou em um plano de topo, que são planos projetantes, perpendiculares a um dos planos de projeção, e em seguida transformar esse plano vertical ou de topo em um plano horizontal ou frontal, que são planos paralelos aos planos de projeção. Então, o primeiro passo para esse processo é exatamente o que a gente fez nos slides anteriores, que é fazer a primeira mudança de plano, fazendo com que o nosso plano qualquer se torne um plano vertical ou um plano de topo. No exemplo dos slides anteriores, eu transformei o plano qualquer em um plano vertical. Mas aqui eu coloquei o exemplo contrário, transformando um plano qualquer em um plano de topo. Nesse caso, então, eu fiz a mudança do plano de projeção vertical e fiz com que a minha segunda linha de terra passe a ser perpendicular ao meu traço horizontal do plano alfa. Então, o procedimento foi o mesmo. Eu defini um ponto N, pertencente ao traço vertical de alfa. A partir de N, né, da projeção horizontal de N, eu tracei uma linha de chamada e marquei a cota do ponto N, obtendo aqui a minha nova projeção vertical, que é o ponto N', linha 1, e ligando aqui o ponto de encontro do meu traço horizontal do plano com a minha segunda linha de terra ao meu ponto N'1, eu pude obter o meu novo traço vertical do plano alfa, que é o traço alfa π'1, que transformando o meu plano alfa em um plano de topo. Enfim, então isso já foi feito, está sendo feito de novo. A partir daqui, eu já fiz com que o meu plano de topo fique perpendicular com o meu plano de projeção vertical. Então, agora, eu quero fazer com que ele fique paralelo ao meu plano de projeção horizontal, fazendo uma segunda rotação, uma segunda mudança de plano e transformando, dessa forma, o meu plano de topo em um plano horizontal. Notem que o plano horizontal, ele só tem o traço vertical, e esse traço é paralelo à linha de terra. Então, eu vou traçar a minha terceira linha de terra paralela ao meu novo traço vertical do plano alfa, e eu não preciso traçar não vou ter um traço horizontal, porque eu transformei esse plano em um plano horizontal. Então, foi feita aqui já a segunda mudança de plano, e esse aqui, com apenas um traço, é o meu novo plano alfa, que é o plano horizontal. Na verdade, é o mesmo plano, mas com seu novo posicionamento com relação aos planos de projeção do meu sistema. Então, sombreado de azul, eu coloquei o meu plano original, que é um plano qualquer. Sombreado de verde, aqui eu tenho o meu plano de topo, tá? Eu rotacionei ele da mesma forma que eu fiz nos slides anteriores, para vocês visualizarem a minha projeção horizontal perpendicular à linha de terra e a minha projeção vertical oblíqua.
E aqui sombreado de amarelo, eu tenho meu plano horizontal, que foi o objetivo, né, inicial do meu método descritivo, da execução do meu método descritivo, e eu consegui chegar aqui no meu plano horizontal. Então, para finalizar, eu coloquei aqui um exemplo, um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem para a próxima aula. Nós vamos discutir e corrigir na próxima reunião, que é encontrar a verdadeira grandeza do triângulo ABC através do método da mudança de planos. Notem que o triângulo ABC ele vai estar presente em algum plano, e para a gente obter a verdadeira grandeza desse triângulo, a gente precisa fazer uma mudança de planos de projeção tal que o plano que contém esse triângulo passe a ser horizontal ou frontal, ou seja, paralelo a um dos planos de projeção. E assim, a projeção desse plano que contém o triângulo, né, a projeção desse triângulo, aliás, vai ser a verdadeira grandeza dele. E tentem parar para pensar como que seria a projeção de um triângulo que é contido em um plano horizontal e em um plano frontal. Como que ficaria as duas projeções, né? Uma projeção seria um triângulo, a outra projeção seria o que exatamente? Então, pensem isso direitinho, tentem fazer o exercício e a gente corrigir em sala de aula. Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês na reunião. Tchau, tchau!